Saudações rubro-negras, muito boa segunda-feira para todos vocês. Amanhã tem Flamengo. Entretanto, mesmo o Flamengo não entrando em campo, sabemos que as notícias não param e o mercado da bola está quente no rubro-negro. Rapaziada, antes de irmos para o vídeo, eu vou pedir aqui a sua colaboração, tá? Deem like no vídeo, se inscrevam no meu canal e compartilhem para os seus amigos, para as suas amigas, porque esse vídeo é muito importante para o meu projeto pessoal aqui no YouTube, de todo dia estar fazendo conteúdos de futebol para vocês, em específico o Flamengo, mas a gente acaba garimpando praticamente quase todos os grandes clubes do futebol brasileiro e o mundial também. Rapaziada, vamos lá, a primeira informação para a alegria de boa parte do torcedor rubro-negro, me parece que está sendo de fato o fim da linha do Alan no Flamengo. O Flamengo deve negociar o volante Alan com o Corinthians. Entretanto, o que está pegando parece esse negócio não já ter sido finalizado de agora, já que o Flamengo quer negociar, o Corinthians quer o jogador e aparentemente o jogador topou o projeto do Corinthians, topou ser treinado pelo Dorival Júnior, que ele tem boa relação e gostaria muito de seguir sua carreira no timão. Rapaziada, é o seguinte, existem duas possibilidades para esse negócio acontecer. A primeira delas é o Corinthians pagar 2 milhões de euros, o que daria algo em torno de 12 milhões e meio de reais pela contratação do Alan. É o valor que o Flamengo está estipulando ali no mercado da bola para fechar negócio com o Alan. Só que o Corinthians, desde que trocou de diretor de futebol, o Marcelo Paes, que era CEO do Fortaleza, chegou lá no Timão agora e tal, ele está tentando arrumar o caixa do Corinthians. E uma das suas políticas, pelo menos nesse primeiro momento, é não gastar muito dinheiro em jogadores novos. Por isso, a segunda alternativa talvez seja mais acessível, que é um empréstimo onde o Corinthians arcaria apenas com seu salário. E aí, o Corinthians precisa se acertar com o Alan, porque o salário do Alan é alto, é relativamente alto. Isso foi o grande motivo de que tenha sido afastado outros clubes interessados no futebol do Alan. O Atlético Mineiro, o São Paulo e até mesmo o Santos mais recentemente. O Alan é muito bem remunerado no Flamengo. O Flamengo fez um contrato bem interessante para o jogador. E ele, obviamente, quis ficar no Rio de Janeiro, quis ficar no Flamengo. Ano passado ele não topou ser negociado. Só que agora, de fato, parece que ele quer um projeto novo, né? E me parece que o Corinthians é o time mais interessado no futebol do Alan neste momento. Só que o Corinthians raramente vai fazer uma proposta de 12 milhões de reais ou algo próximo disso para o Flamengo. Só que ao mesmo tempo também o Corinthians quer muito o Alan. Então o Flamengo aguarda a definição do Corinthians. O mercado da bola vai correr aí o mês de fevereiro inteiro. O Alan tem perdido muito espaço no Flamengo, né? Todo mundo sabe que ele já não é titular em situações normais. E agora ele tem ficado atrás até mesmo para o Everton Araújo, que é o volante da base do Flamengo. Na teoria seria o final da fila na hierarquia dos meio-campistas, né? Você tem o Pulgar e Jorginho, o próprio Lucas Paquetá também, se a gente colocar ele como volante. E logo depois você teria o Alan como grande alternativa junto do Nicolas de la Cruz. E o Everton Araújo sendo ali, no caso, o último jogador, né? Mas não, o Everton Araújo, inclusive, está até à frente do De La Cruz também. Joga com muito mais frequência do que o De La Cruz, mas o De La Cruz tiveram inúmeros problemas físicos, inúmeros problemas de lesões, e o Everton Araújo aproveitou essa oportunidade para jogar no meio-campo do Flamengo algumas boas vezes. E o Alan, nem mesmo quando esteve à disposição, jogou tanto quanto o Everton Araújo. O Flamengo, no começo de janeiro, chegou a oferecer também, a colocar, né, a propor ali um contrato com o Cruzeiro pelo Caio Jorge, envolvendo até mesmo o Alan. O Flamengo estava disposto a qualquer modo fazer uma negociação por ele. Em dado momento, quando o Flamengo tentou e chegou muito perto do Marcos Antônio do São Paulo, o Flamengo também tentou negociar o Alan com o São Paulo. Então, são coisas que vêm acontecendo nos últimos tempos que demonstram de fato o interesse do Flamengo em se livrar do volante que de fato não deu certo, né? O Alan chega em 2023 a pedido do Jorge Sampaoli. Chegou com grande expectativa, o Flamengo tirou ele do Atlético Mineiro diretamente, foi uma negociação cara, uma negociação que o Flamengo foi muito firme, a torcida do Atlético Mineiro pegou muita bronca com o Alan e também, né, gerou um desgaste da torcida com o clube por negociar um jogador importante, querido lá com o Flamengo. Só que o Alan não aconteceu, né? Chegou muito abaixo fisicamente, teve problema de lesão,
ficou muito tempo na reserva, e durante esse período todo aí, essas 3, 4 temporadas que ele está no Flamengo, ele sequer brigou pela titularidade. Ele era apenas um meio-campo que estava lá para entrar em última ocasião. E foi isso que aconteceu. Geralmente entrava mal. Nem de longe era o Alan, que jogou no Fluminense, que jogou no Atlético Mineiro, que vinha jogando a bom nível no futebol brasileiro há algum tempo, né? Outro que pode estar de saída é o Luiz Araújo. Rapaziada, aqui já mexe um pouco com a torcida do Flamengo, né? O Luiz Araújo é um jogador que ele, ele representa o torcedor em campo. Ele já disse algumas vezes que era flamenguista, que ele torceu pelo Flamengo, né, espontaneamente. Tem um vídeo que viralizou lá atrás, quando ele jogava no Lille da França, junto com o Thiago Maia, em que eles comemoraram o título da Libertadores do Flamengo de 2019. Quando ele vem pro Flamengo, ele faz inúmeras declarações de amor, fala que para jogar no Flamengo tem que ser homem, tem que aguentar pressão e que ele nunca vai se esconder do jogo. E o Luiz Araújo, em dado momento, ele vira o queridinho da torcida do Flamengo, pelo número de assistências que ele consegue dar, pelas boas finalizações de fora da área, pela entrega dele dentro de campo. É verdade que o Luiz Araújo oscila, ele ora é titular, ora é reserva, vive boa fase, tem horas que ele está muito abaixo, mas é um jogador que o torcedor do Flamengo tem muito carinho, que o flamenguista gosta muito e que tem características diferentes no elenco, né? O Luiz Araújo, apesar de ser um ponta, ele é um ponta canhoto que finaliza bem de fora da área. É raro de você ver. E uma das críticas que eu faço ao elenco do Flamengo é que o Flamengo finaliza pouco de média a longa distância. O Flamengo tem poucos finalizadores de longa distância. E o Luiz Araújo seja talvez o melhor deles no elenco do Flamengo hoje. E até mesmo isso se reflete nos batedores de falta do Flamengo. O Flamengo faz pouquíssimos gols de falta. O Arrascaeta não consegue fazer tantos gols de falta assim. Dado o momento, o Flamengo teve o Davi Luiz no elenco, que fez um gol ou outro, mas também já não estava no auge da sua forma física. E você vai tendo ali cada vez menos jogadores com essas características de finalizar de fora da área. O Luiz Araújo é um jogador que, como eu disse para vocês, o flamenguista gosta bastante, mas ele está sendo alvo do futebol mexicano. E aí, o Flamengo, apesar do Flamengo ver o Luiz Araújo como negociável, uma oportunidade de mercado, do Flamengo ganhar um bom dinheiro por ele, o Flamengo não pretende fazer negócio barato por ele não, tá? É estimado aí que o Flamengo peça algo entre 10, 12, talvez 15 milhões de euros, e isso demonstra de fato o retorno que o Luiz Araújo deu para o Flamengo, né? É um jogador que é multicampeão no clube, foi campeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão estadual, nem preciso ficar falando aqui, campeão de Copa do Brasil. E o Luiz Araújo, então, é um jogador que já está marcado na história do Flamengo, é muito querido, mas se de fato chegar uma proposta nessa casa, o Flamengo raramente vai segurar o jogador, né? Hoje em dia, um jogador reserva no Flamengo, um jogador que tende a desvalorizar com o tempo, tá ficando mais velho, e o futebol mexicano geralmente oferecem bons contratos, né? Oferecem propostas quase que irrecusáveis. Pelo que eu andei apurando aí na internet, é o América do México, que acabou de contratar o Rafael Veiga do Palmeiras, e o Tigres, time que por acaso acabou de ir o Juninho, ex-atacante do Flamengo. É um futebol mexicano muito atento ao nosso mercado brasileiro e muito provavelmente tentará a contratação do Luiz Araújo. Então, a ver como é que vai ser isso, tá? Se de fato for nesses valores, entre 10, 12, 15 milhões de euros, eu acho completamente aceitável para o Flamengo. Qualquer valor abaixo disso eu já não acho tão interessante assim. Melhor manter o Luiz Araújo no elenco, especialmente visando o grande calendário que o futebol brasileiro vai ter em 2026. Só que para a posição dele, o Flamengo já tem alguns jogadores, né? Acabou de sair o Michael, mas o Flamengo ainda tem o Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Samuel Lino, o Lucas Paquetá, que gosta de atuar por ali também. Na própria categoria de base está surgindo o Douglas Telles, que novamente fez gol no profissional, um garoto bem promissor. Então o Flamengo tem muita opção para o ataque, especialmente para os lados do campo. O Everton Cebolinha, que eu acabei até esquecendo de falar. Então o Flamengo tem muitas opções no ataque, especialmente para o lado de campo, e naturalmente vai ter que enxugar um pouco esse elenco aí, já que o Flamengo tem outras carências de momento, né? Por exemplo, um centroavante. O Flamengo não tem o camisa 9 reserva do Pedro ainda. Entrou o Alacian no jogo contra o Sampaio Corrêa, então o Flamengo vai precisar de alguém ali que faça mais gols. Mas, por enquanto é isso. São dois nomes que o Flamengo está vendo possibilidades de negociar no mercado. Não são nomes
em que o Flamengo vai se livrar de qualquer modo, tá? Esqueçam isso. Nem mesmo o Alan. O Flamengo já mostrou jogo duro contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, contra o próprio Corinthians em dado momento. O Flamengo deve sim querer exigir uma recompensação financeira ou pelo menos um empréstimo e que o Corinthians pague o seu salário desde que o Corinthians se acerte com o Alan. Por enquanto é isso, rapaziada. Qualquer novidade eu volto aqui para falar com vocês. O Flamengo ainda não tem propostas na mesa, tá? São só sondagens, especulação, são conversas de bastidores, que é tudo completamente normal nessa altura do campeonato. Mas qualquer novidade eu volto aqui para falar com vocês, tá bom? Mais uma vez eu vou pedir aqui que se inscrevam no meu canal, deem like no vídeo, comentem aqui. Vocês negociariam o Luiz Araújo pro futebol mexicano? Vocês teriam coragem de se desfazer de um dos jogadores mais queridos da torcida do Flamengo ou não? Bom, eu sou o Gabriel, todo dia é futebol por aqui. Tamo junto.